Olá, está iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo dessa aula é tipos de célula, o que a gente precisa saber para prosseguir com os nossos estudos. Então, os tipos de células que a gente vai estudar, porque se a gente parar para analisar, existem vários tipos de célula, a gente vai começar de uma maneira simples. Como é que as células são divididas, né, e classificadas e separadas? Então, a gente pode dividir as células em dois grandes grupos: células procariontes e células eucariontes. Primeiro, antes de falar as características de cada um, quais são os animais, quais são os seres vivos que possuem essas células, a gente precisa entender o que é uma célula e quais são as principais características, quais são as principais estruturas que a gente encontra em quase todas as células. Geralmente, porque na biologia, quando a gente estuda ciência, biologia, seres vivos, sempre vai ter uma exceção, né? Não tem exemplo, reino animal que tem mamas, né? A gente vai achar uma exceção de animal que não possui mamas, de um animal que não tem pelos, né? Um mamífero que não possui pelos. Então sempre vai ter uma exceção. Então, quais são as principais estruturas encontradas nas células que tem em quase todas as células? Tá? Lembrando, né, que possui exceções. Vamos lá. Primeiro, membrana plasmática. Boto uma imagem aí na tela, produção. Membrana plasmática, ela é toda essa parte que envolve a célula, que cobre a célula, e ela tem a função de proteção. Ela protege a célula, delimita, ou seja, ela separa o que é célula, o que é o ambiente externo. E ela também é responsável pela troca de substâncias. É ela que vai decidir quem vai entrar, quem é que vai sair, quais substâncias vão entrar dentro da célula e quais substâncias que vão sair. Então é toda essa película que cobre e reveste a célula. Depois nós temos os ribossomos. Os ribossomos são pequenas organelas. O que são organelas? Organelas são estruturas que a gente encontra nas células e é como se fossem pequenos órgãozinhos. Cada estrutura, cada órgãozinho, ela tem uma função. A função do ribossomo é produzir proteínas. Proteínas que são importantes para diversas funções do nosso organismo, né? Desde hormônios, produção de enzimas que vão acelerar vários processos, fazem parte de diversas estruturas encontradas no nosso corpo, né? Então, musculatura, na corrente sanguínea, nós também temos tipos de proteínas ali, e entre outros. Então, proteína é um nutriente muito importante para o nosso corpo, por isso que toda célula produz essa proteína, esses nutrientes, que quem faz isso é o ribossomos. Então, ribossomos são organelas, estruturas bem pequenininhas, encontradas dentro da célula, que vão produzir proteína, ok? Bota aí na tela também uma foto de ribossomos para a galera. Desses ribossomos e outras organelas, eles ficam no que a gente chama de citoplasma. Então, vamos rever aqui. Membrana plasmática reveste a célula. Dentro dessa membrana plasmática, nós temos o citoplasma. O que seria esse citoplasma? Ele é um líquido onde vai se encontrar todas as organelas da célula. Então, é como se fosse um líquido meio gelatinoso, né? E é ali onde a gente vai encontrar as organelas, como ribossomos, o material genético, o núcleo, né? E então ele é um líquido que tem proteínas, ele tem diversos nutrientes e ele tem essa característica de ser meio gelatinoso, ok? Continuando, então, membrana plasmática, citoplasma e ribossomos, que é uma organela que produz proteína. A última estrutura que a gente encontra em comum, que tem em todas as células, ou em quase todas, é o material genético. Esse material genético, ele pode ser o DNA ou RNA, e ele é responsável por ter as características do organismo, do ser vivo. Então, no DNA, o material genético, é onde vai estar os genes, e cada gene vai ser responsável por uma característica. A cor do nosso olho, a cor da nossa pele, a nossa altura, a cor do nosso cabelo. Todas as características do nosso corpo, quem é responsável por criar ela e diferenciar uma da outra são os genes. Então, quando nós nascemos, nós herdamos metade dos genes da nossa mãe
e metade dos genes do nosso pai. E aí é feita uma mistura ali, questão genética, ver qual característica é dominante, qual característica é recessiva, qual característica vence da outra, para ver com que características nós vamos surgir. Né? Se teu pai tem olho claro e sua mãe tem olho escuro, tem que ver qual delas é dominante e qual é a probabilidade de você nascer com olho claro ou qual a probabilidade de você nascer com olho escuro. Mas isso é conteúdo para os próximos anos que a gente vai estudar em genética. Mas genética é a área que estuda os genes, estuda o material genético. Então a célula, recapitulando aqui, fazendo geralzão, quais são as estruturas em comum? Membrana plasmática, que reveste a célula, citoplasma, que é um líquido onde vai se encontrar as organelas, ribossomos, que é uma organela em comum, tem em quase todas as células, e nós também temos o material genético, né, que é o DNA ou RNA, que ele é responsável pelas características do organismo, né, por diferenciar e decidir qual característica aquele organismo vai ter. Então, todas essas informações a gente encontra no material genético da célula, ok? Então, esse é um geralzão, é tudo que todos os tipos de células têm. Só que esse material genético que a gente estava falando, ele pode se encontrar dentro de um núcleo, que é uma organela redonda, e ali dentro vai ter um material genético, e nós também temos células que não têm esse núcleo, né? Não tem uma membrana nuclear, não tem uma película, né? Uma organela que a gente chama de núcleo, onde vai estar o material genético ali dentro. Então, o material genético nas células que não tem núcleo, o material genético ele fica solto no citoplasma. Ele não fica dentro de uma membrana nuclear preso ali. Ele fica realmente solto e livre no citoplasma. E é aí que surgem as diferenças da célula. A célula procarionte é uma célula que não tem núcleo, então o material genético fica solto. E a célula eucarionte é uma célula que possui núcleo, ok? Então o material genético fica dentro desse núcleo, que é uma organela grande, redonda, que fica lá no citoplasma. Tá? Então vamos rever aqui e falar mais um pouquinho desses tipos de célula. Bota aí na tela, senhor. Bota aí na tela a produção. Célula procarionte. O que seria a célula procarionte? Uma célula que não tem núcleo, não tem uma membrana nuclear, ou a gente chama isso também de carioteca. Então, membrana nuclear é uma película que reveste o núcleo. Como ela não tem núcleo, ela não tem membrana nuclear. Ou carioteca, que são essas duas formas de chamar essa membrana que cobre o núcleo. Então, quando a célula não tem esse núcleo, a gente chama de célula procarionte e o material genético ele fica solto no citoplasma. Outra característica dessa célula, que dentro de todas as organelas que existem, a célula procarionte ela só tem a organela chamada ribossomos. A gente não vai encontrar outras organelas ali, a gente não vai encontrar complexo de Golgi, não vai encontrar lisossomos, retículo endoplasmático. A gente só vai encontrar como organela, não vai ter um núcleo, a gente só vai encontrar como organela ribossomos, tá? Então, não tem núcleo, material genético fica solto no citoplasma e como organela só tem o ribossomos, que vai fazer o quê? Já expliquei isso para vocês, ele vai produzir proteínas, ele vai fazer a síntese de proteínas. E quais são os seres vivos que têm esse tipo de célula? A célula procarionte ela é uma célula muito simples e muito antiga. Segundo, quando a gente vai estudar a teoria e a evolução dos seres vivos, a gente entende que provavelmente uma célula procarionte ela evoluiu e se transformou numa célula eucarionte. Então, as primeiras células, as células mais antigas, as primitivas, são células procariontes, que são células sem núcleo. E quais são os seres primitivos? Quais foram os primeiros seres vivos que surgiram no planeta? Né? Quais são os seres que têm célula procarionte? Então, são as bactérias, o reino Monera em geral, que são bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. São tudo subdivisões e grupos de bactérias. Né? Então, bactéria, a gente já conhece, causa diversas doenças no corpo humano, em animais, em plantas e etc. Nós temos nós temos cianobactérias, que são células que fazem fotossíntese.
São bactérias que fazem fotossíntese. Então, quando a gente pensa em fazer fotossíntese, a primeira ideia que a gente tem são as plantas. Plantas e algas. São os únicos seres que fazem fotossíntese. Não. Nós temos bactérias também que conseguem fazer fotossíntese. Elas fazem fotossíntese através, retirando energia solar, através de nutrientes encontrados no ambiente, e ela consegue produzir seu próprio alimento. Então, essas bactérias que produzem o seu próprio alimento, a gente chama de cianobactérias. E geralmente se encontram em ambientes marinhos, ambientes aquáticos ou em ambientes úmidos. E por último, nós temos as arqueobactérias, que são bactérias que conseguem viver em ambientes extremos, como em fontes termais, dentro de vulcões, ambientes assim que a gente imaginaria que não pudesse existir vida. Imagina um vulcão com altas temperaturas ou lá próximo de uma fonte termal, onde libera vários gases tóxicos, a gente ainda consegue encontrar vida lá, que são essas arqueobactérias. Tá? Então, esses são exemplos de seres procariontes que existem no planeta. Agora, quando a gente fala de seres eucariontes, a gente está falando de seres e células que têm núcleo. Né? Tem a carioteca, tem uma membrana nuclear, onde dentro dessa membrana a gente vai encontrar o material genético. Então, células com núcleo, o material genético fica dentro desse núcleo, e outra característica das células eucariontes é que essa célula possui várias organelas. Bota aí na tela. Né? Quais são essas organelas? Nós encontramos lisossomo, retículo endoplasmático, nós temos a clorofila, nós temos o vacúolo das células vegetais, nós temos uma grande variedade de organelas, onde cada organela, cada pequeno órgãozinho, ele tem sua função, que a gente vai estudar mais para frente no próximo vídeo. Quais são os seres vivos que têm esse tipo de célula, que tem uma célula com núcleo? Aí nós temos todo o restante que não foi citado lá no procarionte. Então, célula procarionte é exclusivo das bactérias e seus tipos. Então, quando a gente pensa assim, qual é o ser vivo que tem célula procarionte? Apenas bactérias. Quais são os seres vivos que têm célula eucarionte, célula com núcleo? São todos os outros seres vivos, que são quem? Fungos, protozoários, animais e plantas. Todos os fungos, ou a grande maioria, todos os protozoários, ou a grande maioria, e todos os vegetais e todos os animais possuem célula eucarionte. E é esse o tema do nosso próximo vídeo. A gente vai entender como é que é uma célula vegetal e como é que é uma célula animal. Os dois tipos de célula que a gente vai falar, tanto célula animal quanto célula vegetal, são células eucariontes porque são células que têm núcleo, conforme a gente vai ver nos próximos vídeos e nas próximas imagens, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro quais são as características em comum que quase todas as células têm, o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, a gente vai respondendo, a gente vai conversando sobre isso, tá? E não se esqueçam de participar e de assistir também as videoconferências que tem toda semana, que isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Obrigado e bons estudos!